Os objetivos desta aula são reconhecer a insuficiência respiratória aguda e compreender a sua fisiopatologia e saber como avaliar e tratar os doentes em falência respiratória. A insuficiência respiratória é muito prevalente nos doentes admitidos nos cuidados intensivos. Até cerca de 50% dos doentes ou têm a insuficiência respiratória na admissão ou a desenvolvem durante o internamento dos cuidados intensivos. Aumenta de uma forma muito significativa com a idade dos doentes internados e é a insuficiência orgânica mais frequente nos doentes quer admitidos no hospital, quer nos doentes admitidos em cuidados intensivos. Muito importante, tem uma taxa de mortalidade muito elevada, que pode chegar aos 30%, o que é um valor muito significativo e revela bem qual é a importância desta situação nos doentes admitidos em cuidados intensivos ou no hospital. Podemos definir a insuficiência respiratória aguda quando o sistema respiratório não consegue satisfazer as necessidades metabólicas do organismo. Não ocorrem as trocas gasosas adequadas devido à disfunção de um ou mais componentes que constituem o sistema respiratório. Assim, podemos classificar a insuficiência respiratória de várias formas. A insuficiência respiratória tipo 1, designada insuficiência respiratória hipoxémica, define-se quando a pressão parcial de O2 no sangue arterial é inferior a 60 mm de mercúrio com o ar ambiente e ao nível do mar. Ocorre habitualmente uma limitação das trocas de oxigênio e, isto na maior parte das situações, é devido a um aumento da fração do shunt pulmonar devido a preenchimento alveolar inflamatório ou não inflamatório e a sua principal característica é que a hipoxémia é difícil de corrigir com suplementação de O2 externo. A insuficiência respiratória tipo 2, a chamada insuficiência respiratória hipercápnica, definida quando a PA de CO2, ou pressão parcial de CO2, no sangue arterial é superior a 45 mm de mercúrio e, habitualmente, tem subjacente uma incapacidade para remover o CO2 do sangue, pode ser causada por uma diminuição, por exemplo, da ventilação alveolar e tem como característica principal que a hipoxémia, subjacente também a esta insuficiência respiratória, corrige facilmente com a suplementação de oxigênio administrado. A insuficiência respiratória tipo 3, que pode resultar em insuficiência respiratória tipo 1 ou tipo 2, e é designada insuficiência respiratória perioperatória. Habitualmente é consequência de pequenas atelectasias devidas à diminuição da capacidade residual funcional, no contexto de alterações habitualmente mecânicas da parede abdominal e que limitam a ventilação e a oxigenação do doente. Pode, habitualmente, ser prevenida por uma melhoria da técnica anestésica ou cirúrgica, nomeadamente no posicionamento do doente, na realização de cinesiterapia no pré e pós-operatório, com uma boa analgesia pós-operatória, de forma a que o doente não tenha limitação ventilatória causada pela dor, ou por uma redução da pressão intraabdominal. E a insuficiência respiratória tipo 4, secundária à instabilidade hemodinâmica, observa-se com frequência nos doentes intubados e ventilados durante um processo de ressuscitação do choque, nos doentes com choque séptico, mesmo que a origem da sepsis ou da infecção grave não seja a nível do pulmão. O objetivo da ventilação é estabilizar as trocas gasosas e diminuir a carga sobre os músculos respiratórios, o esforço respiratório, diminuindo o consumo de oxigênio. Podemos também classificar a insuficiência respiratória de acordo com a rapidez de instalação ou com a alteração gasométrica que observamos na gasometria arterial. Insuficiência respiratória aguda é aquela que se instala de uma forma aguda num doente sem compromisso prévio das trocas gasosas e que se instalam em minutos ou em horas num doente previamente sem limitação respiratória. A insuficiência respiratória crónica é aquela que se instala em consequência de uma doença pulmonar habitualmente crónica e com uma longa evolução, típica a que acontece nos doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, e a insuficiência respiratória crónica agudizada, ou seja, a que acontece
por uma intercorrência, ou que se agrava por resultado de uma intercorrência num doente com doença pulmonar crónica e que tem um agravamento por uma outra situação respiratória ou não respiratória que vai agravar a insuficiência respiratória prévia que ele apresentava. Típico, por exemplo, nos doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica e insuficiência respiratória crónica, que já têm uma limitação respiratória da sua doença pulmonar crónica, que desenvolve uma infecção respiratória, uma pneumonia e que agravam ainda mais a insuficiência respiratória que já apresentavam. Quanto à alteração gasométrica, o clássico é dividir entre insuficiência respiratória parcial, quando o que existe, ou a limitação a nível gasométrica, é apenas uma diminuição da pressão arterial do O2, ou global, quando temos uma diminuição da pressão parcial do O2 e um aumento da pressão parcial de CO2 na gasometria arterial. O sistema respiratório é composto, essencialmente, por duas partes importantes. Aquilo que nós chamamos a bomba respiratória, onde se encontramos o centro respiratório, que controla a respiração, os neurónios que conduzem o estímulo respiratório para os músculos respiratórios, a caixa torácica e a musculatura respiratória. Isto constitui as estruturas da bomba ventilatória, da bomba respiratória, que é, ao fim e ao cabo, responsável pelo seu controlo a nível do sistema nervoso central e pela estruturas que suportam o local onde se vão dar as trocas gasosas, que são os pulmões. E os pulmões são constituídos pelos vias aéreas, pelos alvéolos e os vasos sanguíneos, e é aí que ocorrem as trocas gasosas e com a oxigenação, a passagem de oxigênio para o sangue e a saída de CO2 para o espaço alveolar. Assim, quando nós temos uma situação clínica que afeta essencialmente a bomba respiratória, vamos ter habitualmente uma situação de hipoventilação e uma insuficiência respiratória hipercapnica, ou seja, insuficiência respiratória tipo 2. Quando a lesão ocorre a nível pulmonar, nós temos um compromisso das trocas gasosas e o que predomina, ou o que é mais habitual, ou o que aparece mais precocemente, é uma insuficiência respiratória hipoxémica, ou seja, com um compromisso grave da troca de oxigênio e diminuição dos níveis de oxigênio no sangue arterial. O diagnóstico de insuficiência respiratória é feito com base em vários elementos. As manifestações clínicas levantam a hipótese diagnóstica da existência de uma insuficiência respiratória e são o fator ou a primeira indicação de que o doente pode ter uma insuficiência respiratória. Depois, a medição da saturação periférica do O2 confirma habitualmente a nossa suspeita clínica e dá-nos uma indicação muito aproximada de se o doente apresenta ou não valores normais de oxigênio no sangue. A confirmação desta situação é feita-se com a gasometria arterial, que é o que permite fazer um diagnóstico exato e classificar a insuficiência respiratória e, por outro lado, em conjunto com as manifestações clínicas que o doente apresenta, tentar estabelecer qual o mecanismo fisiopatológico que está subjacente à insuficiência respiratória. A radiografia do tórax não é um exame que faça o diagnóstico de insuficiência respiratória, mas é um exame que nos pode dar indicação com elevada probabilidade de qual a causa da insuficiência respiratória que o doente apresenta e, por isso, é fundamental na abordagem destes doentes. As manifestações clínicas de hipoxemia e hipercapnia são muito sobreponíveis entre si, não sendo por isso possível definir apenas com o quadro clínico ou com estas manifestações o que é que predomina num doente que se apresenta com uma elevada suspeita de insuficiência respiratória. Em si, como podemos interpretar uma gasometria arterial? Na avaliação da insuficiência respiratória e da gasometria arterial é fundamental ser sistemático. E assim podemos definir uma regra que é a regra dos 3 passos. O que é
O primeiro passo nesta avaliação é fazer uma avaliação clínica, recolhendo a informação clínica relevante, fazendo uma boa avaliação da volemia e da hidratação e antecipar os desvios esperados ou as alterações esperadas que o doente deve apresentar perante aquele quadro clínico. E depois, no imediato, a identificar as situações de perigo iminente, ou seja, aquelas situações que colocam a vida do doente em risco e que têm que ser abordadas no imediato. E quais são estas situações? São o choque, a hipoxemia grave, nomeadamente uma pH2 inferior a 50, uma acidemia grave com um pH inferior a 7,1, que tem que ser corrigido rapidamente porque é uma causa de instabilidade hemodinâmica muito significativa, e as alterações iónicas, nomeadamente a hipocaliemia ou a hipercaliemia, que colocam a vida em risco e que têm que ser corrigidas o mais rápido possível, e a hipernatremia ou a hiponatremia, associada a sintomas que também têm que ser bem avaliadas e corrigidas de acordo com aquilo que é a sua instalação e a situação clínica que lhe está subjacente. Por isso deve ser feito, daí a avaliação clínica ser muito importante. E por outro lado, as situações de hipercalcémia, nomeadamente com cálcios ionizados muito elevados, que também têm a ser corrigidas, porque colocam a vida em risco. E depois vamos olhar para cada um dos aspectos que a gasometria arterial nos fornece, nomeadamente no que diz respeito à oxigenação, ao equilíbrio ácido-base e ao equilíbrio iónico, e definir de uma forma sistemática, avaliando qual é o grau de oxigenação, os níveis de dióxido de carbono no sangue, calcular o gradiente alvéolo-arterial, ou seja, a diferença entre a pressão parcial de oxigênio nos alvéolos e a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, para tentar definir qual é o mecanismo fisiopatológico subjacente à insuficiência respiratória. Este gradiente deve ter habitualmente um valor entre 10 e 20, que é o normal, e ver qual é a resposta da hipoxemia ao FiO2, se é facilmente corrigida ou se necessita de um débito muito elevado de oxigênio para se conseguir reverter a hipoxemia. No equilíbrio ácido-base, ver qual é o desvio primário, se é uma acidose ou se é uma alcalose, ver se já existem mecanismos compensatórios associados, qual é o gap aniónico, e nos iões, olhar para o sódio, o potássio e o cálcio são aspectos muito importantes da avaliação da gasometria arterial e dos doentes com insuficiência respiratória. Ou seja, este exame, que é fácil de realizar e os resultados estão disponíveis muito rapidamente, dá-nos um conjunto de informação muito significativo sobre a situação clínica do doente. Assim, como é que nós podemos fazer o diagnóstico diferencial entre insuficiência respiratória aguda e crónica? A insuficiência respiratória aguda, habitualmente tem subjacente uma lesão aguda. Por exemplo, uma pneumonia, uma embolia pulmonar, um traumatismo torácico. Habitualmente os doentes na gasometria arterial apresentam um pH que é anormal e não existem mecanismos compensatórios ainda em ação, ou seja, o bicarbonato está normal ou está abaixo, por exemplo, numa situação de acidose respiratória. E habitualmente a insuficiência respiratória aguda é mal tolerada, ou seja, o doente está muito sintomático, está muito dispneico, muito polipneico. Na insuficiência respiratória crónica, habitualmente a história clínica diz-nos que se trata de um doente com uma doença respiratória crónica e que teve um agravamento. O pH habitualmente é normal e já existem sinais de compensação crónica, ou seja, por exemplo, nos doentes com hipoxemias crónicas têm uma policitémia, ou nos doentes com uma insuficiência respiratória crónica, associada, por exemplo, à doença pulmonar obstrutiva crónica, têm um aumento crónico dos bicarbonatos para compensarem a subida do dióxido de carbono no sangue. Portanto, podem ter uma hipercapnia crónica ou, em algumas situações, uma hipocapnia crónica também. E os doentes habitualmente não estão muito sintomáticos, ou estão mesmo completamente assintomáticos. Ou seja, apesar da gravidade das alterações gasométricas, os doentes toleram bem essas alterações e não manifestam grande dificuldade respiratória.
Então, quais são, resumidamente, as principais alterações fisiopatológicas subjacentes à insuficiência respiratória aguda? Uma das principais é a perfusão sem ventilação, o chamado shunt. Ou seja, temos uma zona do pulmão, a nível alveolar, que é perfundida, mas não é ventilada. Ou seja, apesar dos alvéolos estarem bem profundidos, ou seja, a malha de capilares que rodeia os alvéolos o sangue lá passar com muita eficácia, os alvéolos não estão funcionais, ou seja, porque estão preenchidos por líquido, que pode ser inflamatório no caso da pneumonia, ou não inflamatório, por exemplo, no caso do edema pulmonar, e por isso as trocas gasosas, a saída do CO2 do sangue e a entrada do oxigênio para o sangue arterial não ocorre. Ou seja, o sangue venoso chega aos alvéolos com um baixo teor de oxigênio e sai também com um baixo teor de oxigênio. E por isso não vão ocorrer as trocas gasosas. Isto vai traduzir-se a nível gasométrico por uma diminuição da concentração de oxigênio no sangue arterial. As causas, como já falámos, podem ser, por exemplo, uma pneumonia com preenchimento alveolar por líquido inflamatório, e que habitualmente demora muito tempo a reverter, ou um edema pulmonar, que ao fim e ao cabo é o mesmo preenchimento alveolar por líquido, mas não inflamatório, pode ter causa cardiogénica ou não cardiogénica, e que habitualmente é, se os doentes forem tratados adequadamente, relativamente transitório. Outras situações que podem ocorrer são, por exemplo, as atelectasias por uma obstrução brônquica, onde os alvéolos, que estão dependentes do brônquio que está obstruído, não são ventilados, colapsam, e então aí também não ocorrem trocas gasosas. Ou um colapso pulmonar, causado, por exemplo, por um pneumotórax. Ou uma hemorragia alveolar, que também causa um preenchimento do espaço alveolar por sangue e que não impede também que se ocorram as trocas gasosas de uma forma adequada. Nestas situações, habitualmente, o reverter a hipoxémia necessita de uma concentração, que nós administramos, uma concentração de oxigênio muito elevada. E, por isso, esta alteração fisiopatológica é a principal causa de insuficiência respiratória tipo 1, com uma redução da transferência de oxigênio da atmosfera para o sangue arterial. Na doença do pulmão, as causas mais frequentes, como já falámos, podem ser a pneumonia, a atelectasia, também pode ocorrer na doença intersticial pulmonar ou no edema pulmonar agudo cardiogénico, ou na dificuldade respiratória aguda, que pode ter ou não um quadro infeccioso subjacente. Outros mecanismos da hipoxémia nos doentes com insuficiência respiratória aguda. Podem ser causadas por hipoventilação, ou seja, por falência da bomba ventilatória, por compromisso da difusão, com uma fibrose e com um espessamento da barreira alvéolar capilar, o que dificulta a passagem do oxigênio dos alvéolos para o sangue, umas alterações da ventilação-perfusão associadas, por exemplo, à doença pulmonar obstrutiva crónica ou ao tromboembolismo pulmonar, a existência de um shunt direito-esquerdo, por exemplo, por uma malformação congénita, com um defeito do septo interventricular, ou nos doentes que estão expostos, por exemplo, a um ambiente tóxico, com fumo, onde a concentração de oxigênio num ambiente é baixa, precisamente pela presença de fumo tóxico, ou nos doentes que sobem a elevadas altitudes, em que a pressão atmosférica e o O2 é significativamente mais baixa, ou seja, o que vai fazer com que o gradiente entre os alvéolos e o sangue arterial seja menor. Outros mecanismos fisiopatológicos subjacentes pode ser o colapso alveolar, com a ausência de distensão alveolar. Por exemplo, nos doentes que têm parésias diafragmáticas, o que acontece habitualmente é que o pulmão
não expande e há uma zona muito significativa, habitualmente adjacente ao diafragma, que está completamente colapsada e onde não ocorrem trocas gasosas. Outras situações é a absorção do gás alveolar por consequência das atelectasias, já falamos, ou por uma compressão extrínseca, seja por um derrame pleural ou por um pneumotórax. Outra das situações que é muito frequente é a inibição da vasoconstrição hipóxica. Isto quer dizer o quê? Nos doentes com pneumonia, o que acontece habitualmente é que a zona afetada pela pneumonia não redistribui ou não tem a capacidade que é habitual de redistribuir a circulação sanguínea da circulação pulmonar, dos vasos pulmonares, para as zonas que estão melhor ventiladas. Ou seja, apesar daquela zona a nível do pulmão estar limitada nas trocas gasosas pela presença de líquido inflamatório alveolar, o pulmão, a circulação pulmonar não tem a capacidade de desviar o sangue para as zonas que estão sãs e isso faz com que, apesar daquela zona do pulmão não funcionar adequadamente, possa até haver, pela presença da inflamação, uma chamada adicional de sangue à zona afetada e isso é um dos mecanismos que agrava ainda mais a hipoxemia nos doentes com pneumonia. Isto acontece na pneumonia, na sepsis e também, muitas vezes, na insuficiência hepática. E outra situação é o preenchimento alveolar, habitualmente, que a gente observa com muita frequência, por exemplo, num edema agudo pulmonar de causa cardiogénica, e habitualmente resulta de alterações das pressões hidrostáticas, com uma incapacidade do coração esquerdo em bombear o sangue que chega à circulação, que chega à aurícula esquerda e ao fim e ao cabo, há uma congestão pulmonar e há transsudação para o espaço alveolar de líquido intersticial. Quando a função cardíaca é restabelecida, tudo isso se corrige e estas situações habitualmente são rapidamente reversíveis se o doente receber o tratamento adequado. Nas situações de dificuldade respiratória aguda, estas alterações têm um componente inflamatório e logo não são facilmente reversíveis e, portanto, a insuficiência respiratória persiste durante muito mais tempo em relação ao que se observa no edema pulmonar agudo cardiogénico, desde que o tratamento seja feito de forma adequada. Outra dos mecanismos fisiopatológicos subjacentes na insuficiência respiratória é a ventilação do espaço morto. O que é que acontece nestas situações? A interface alveolo-capilar pode estar alterada, destruída. Ou seja, temos zonas do pulmão que estão distendidas, porque o exemplo clássico é o enfisema, e que, ao estarem distendidas, vão destruir, ao fim e ao cabo, ou vão alterar significativamente, ou vão fazer colapsar a circulação capilar que envolve os alvéolos. E assim, apesar de muitos daqueles alvéolos que estão sobredestendidos estarem bem ventilados, os capilares estão colapsados e então não ocorrem trocas gasosas. Apesar daquelas zonas do pulmão serem adequadamente ventiladas, não são perfundidas e isso faz com que aquela zona seja uma zona de ventilação de espaço morto, ou seja, apesar de ventilada, não tem perfusão, logo não há oxigenação do sangue nem remoção do CO2. Isto é típico do que acontece ou no enfisema ou na doença pulmonar obstrutiva crónica. E outra das situações clássicas e que ocorre de uma forma aguda é o tromboembolismo pulmonar. O que é que acontece aqui não é uma alteração estrutural do pulmão, mas sim uma interrupção súbita da circulação pulmonar, da circulação dos grandes vasos pulmonares, que faz com que os alvéolos, apesar de serem ventilados, porque não há nenhuma alteração a nível da estrutura alveolar, a interrupção da circulação sanguínea faz com que eles não sejam perfundidos e, por isso, o sangue não vai ser oxigenado. Estes doentes habitualmente evoluem com uma insuficiência respiratória aguda grave, com uma hipoxémia e uma hipocapnia muito importantes
e porque a partir do momento em que ocorre a embolia, o volume de espaço morto é muito, muito mais elevado em relação ao habitual. Uma das características destas situações, nomeadamente no que diz respeito às alterações associadas às doenças pulmonares crónicas, é que respondem habitualmente muito bem à administração de oxigênio, ou seja, a hipoxémia responde bem à administração de oxigênio. Outra das situações, outros mecanismos, é a chamada hipoventilação alveolar. Aqui o problema não se situa, ou a situação subjacente não não ocorre a nível da estrutura pulmonar, mas sim da bomba ventilatória, ou seja, das estruturas que contêm ou que estão incluídas na bomba ventilatória. Pode ser a nível do sistema nervoso central ou a nível da condução desde os centros respiratórios até à musculatura respiratória, ou na musculatura respiratória, ou até na parede torácica. E essa alteração da bomba ventilatória vai causar uma insuficiência respiratória que habitualmente é de tipo 2, ou seja, com hipoxémia e hipercapnia. Exemplos característicos desta situação são as intoxicações, nomeadamente com fármacos depressores do sistema nervoso central, como os opiáceos e as benzodiazepinas, que diminuem o drive respiratório e vão fazer com que a musculatura respiratória trabalhe de uma forma simplificada, de uma forma mais lenta e, com isso, o volume de ar por minuto que passa nos alvéolos diminui e vai fazer com que as trocas gasosas não sejam as adequadas. Outra situação é nas doenças obstrutivas das vias aéreas, nomeadamente na doença pulmonar obstrutiva crónica e na asma. Nos doentes com deformações importantes da caixa torácica, nomeadamente os doentes com cifoscoliose, ou nos doentes com doenças neuromusculares, exemplos, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença do neurónio motor e que afeta, nomeadamente, os neurónios motores da musculatura respiratória, a miastenia gravis, que é uma doença da placa motora, e outras doenças musculares mais raras, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, é outro dos exemplos clássicos. Na insuficiência respiratória hipercapnica, outra das situações que pode acontecer é uma produção aumentada de CO2 com uma incapacidade do sistema respiratório para fazer a sua depuração. Ocorre, por exemplo, nos doentes com febre ou com hipertermia maligna, os doentes que têm um exercício físico excessivo ou com um aumento muito significativo do aporte de hidratos de carbono e que a resposta mais frequente ou habitual é a hiperventilação, numa tentativa de reduzir os valores de CO2 no sangue, ou uma excreção inadequada, habitualmente que tem subjacente um quadro de hipoventilação alveolar, que pode ter que ser uma causa de uma depressão do sistema nervoso central ou uma alteração mecânica, nomeadamente da caixa torácica, ou nos doentes, que é típico nos doentes com doença pulmonar obstrutiva crónica, a fadiga muscular crónica ou a diminuição da força muscular a nível da musculatura respiratória de uma forma crónica, que leva, para além do aumento do espaço morto, também a uma diminuição da capacidade ventilatória. A doença pulmonar obstrutiva crónica é, por isso, muito típica de múltiplos mecanismos subjacentes à insuficiência respiratória. Podem ser desde alterações anatómicas ou funcionais, nas anatómicas, com destruição da parede alveolar e dos vasos, nomeadamente por hiperinsuflação pulmonar, e com isso um aumento significativo do espaço morto, ou com uma obstrução crónica das vias aéreas, com broncoespasmo muito marcado, ou produção de muco, que leva ao aparecimento de pequenas microatelectasias, ou, por exemplo, o que é frequente já nos estadios mais avançados, que é um encerramento precoce das vias aéreas na fase expiratória, que leva a uma hiperinsuflação e também ao aumento do espaço morto a nível pulmonar, do espaço morto alveolar,
fazendo com que os doentes desenvolvam, de uma forma progressiva, uma insuficiência respiratória crónica, tipo 2, hipercápnica, e com mecanismos compensadores subjacentes já bem desenvolvidos. Por outro, estes doentes têm habitualmente também o quê? Um trabalho respiratório aumentado, resultado da obstrução brônquica que apresentam e algumas vezes da diminuição da distensibilidade torácica e, por outro lado, este esforço respiratório aumentado de uma forma crónica leva ao quê? A uma fadiga, uma diminuição crónica da força dos músculos respiratórios associada e, por outro lado, a um descondicionamento muscular progressivo. A hipoventilação alveolar, que já falámos por várias vezes, lembrar ou rever que se acompanha sempre de hipercapnia, é também uma das alterações que responde bem à oxigenoterapia e, por isso, o que nos ajuda muitas vezes a destrinçar qual é o mecanismo subjacente e que pode ter ter a sua causa em várias das estruturas que constituem a bomba ventilatória. Como é que nós podemos distinguir qual a causa subjacente à hipoxémia quando se nos apresenta um doente com uma insuficiência respiratória hipoxémica? Se o doente tem hipoxémia, a primeira questão que nós devemos levantar é se ele também tem hipercapnia. Se ele tiver hipercapnia, devemos suspeitar de hipoventilação alveolar. E, nessas situações, o que devemos fazer é calcular a diferença alveolo-arterial de oxigênio e verificar se está aumentada ou não. Se não estiver aumentada, então temos uma hipoventilação pura. Se estiver aumentada, será a hipoventilação com outro mecanismo associado. Se o doente não tiver hipercapnia, vamos olhar novamente, ou calcular novamente, a diferença de pressão alveolo-arterial no sangue. Como eu já vos disse, se deve situar entre 10 e 20. Se ela estiver aumentada, vamos ver se a hipoxémia corrige facilmente ou não com a suplementação de oxigênio. Se corrigir, então temos uma alteração da ventilação-perfusão ou um compromisso da difusão. Se ela não corrigir, provavelmente temos shunt presente. Se a diferença alveolo-arterial estiver normal, então poderemos estar, por exemplo, num doente que está exposto a um FiO2 baixo, por exemplo, num ambiente com muito fumo, ou que está num local com elevada altitude. Na hipercapnia, devemos também avaliá-la de uma forma sistemática. Na situação de uma insuficiência respiratória hipercápnica, a gasometria arterial habitualmente mostra hipercapnia e ela pode ser aguda. Se o pH for baixo, ou seja, inferior a 7,30, nestas circunstâncias a hipercapnia tem que ser aguda porque não houve tempo para haverem mecanismos compensatórios. Se for crónica, o que é que nós vamos observar na gasometria arterial? Um bicarbonato aumentado. Se nós tivermos também uma hipoxémia, e se ela for aguda, não temos mecanismos compensatórios. O doente habitualmente está muito sintomático. Se for crónica, habitualmente não temos já presente alguns mecanismos compensatórios, como a policitémia ou a existência de um cor pulmonar. O tratamento de insuficiência respiratória é muito importante, especialmente no timing, ou seja, deve ser abordada o mais rápido possível. E a nossa prioridade é qual? É reverter a hipoxémia, porque é a alteração que com mais probabilidade coloca a vida em perigo do doente. E por isso nós devemos fazer oxigênio suplementar ou fazer suporte ventilatório se for necessário.
para corrigir o mais rápido possível a hipoxémia. E depois, o nosso objetivo secundário é controlar a hipercapnia e a acidémia. Mas não devemos, para controlar a hipercapnia ou a acidémia, sacrificar a regressão ou reversão da hipoxémia. É fundamental esta abordagem. E depois de controlar estas duas alterações, ou seja, reverter a hipoxémia e controlar a hipercapnia, onde em muitas das situações o oxigênio suplementar chega, mas em outras, nomeadamente as situações mais graves, é necessário suporte ventilatório, então devemos procurar e tratar a causa de uma forma dirigida, ou seja, se é uma pneumonia, tratar a pneumonia, iniciar os antibióticos, se é uma embolia pulmonar, fazer o tratamento adequado para a embolia pulmonar, se é uma crise aguda de asma, tratar a crise aguda de asma, com os broncodilatadores e com os corticoides inalados ou sistémicos, e abordar desta forma sistemática a insuficiência respiratória para diminuir a mortalidade.